Não, mas ele vai te fazer uma pergunta, você pode aproveitar esse Boa. tempo para colocar. Você quer colocar alguma coisa para apoiar a pergunta que o Gustavo vai fazer? Vamos lá. É o que ele pediu. Então coloca aí na tela, não sei se você quer aproveitar isso para fazer uma pergunta, e 3 minutos para pergunta, então, Gustavo. Beleza. Sobre isso aí, quando voltar para mim, eu vou comentar um pouquinho. Tá Aqui bom. eu vou ficar na minha pergunta mesmo. Tá bom. O que eu queria perguntar para o Lucas é o seguinte: essa estranha relação entre conservadorismo e liberalismo. E aí até faz um gancho com o que foi comentado lá no começo. Por quê? Porque para o liberalismo ter existido, foi necessário um processo colonial. Por que para o liberalismo ter existido foi necessário um processo colonial? Porque as pessoas só podem vender a sua força de trabalho universalmente, nesse sentido de ser trabalhador assalariado, e só se tiver trabalhador assalariado universal, você pode ter mercadoria também universal, porque aí você vai ter que comprar seu produto como mercadoria. Uma sociedade onde a escravidão é generalizada, você não generaliza a forma capitalista porque o escravo não tem salário para poder gastar. Só para dar um exemplo, né, aqui. Então, a escalada colonial de dominação e destruição das formas de organização tradicional, como foi feito aqui na América, de 50 a 100 milhões de mortes, e ainda assim o Pavanato dorme tranquilo. O caso aí da Companhia das Índias... A colonização da América foi capitalista? Ocidental, a Companhia da Índia Ocidental, feita por uma empresa privada, sim, foi o processo de constituição do capitalismo. O capitalismo se forja nos séculos XV, XVI, XVII, XVIII. Ele não nasceu de um dia para o outro. E o processo colonial está todo aí. Em todo esse período, conservadores e liberais faziam oposição um ao outro. A aliança entre conservadorismo e liberalismo é uma invenção extremamente recente. Claro, que depois que o capitalismo dominou, né, os capitalistas se tornaram conservadores, mas eles não são os conservadores lá de trás. Os conservadores são os aristocratas que na Inglaterra lutavam contra os liberais e que tinham privilégio de sangue, né, com nomes de família, inclusive. Privilégios herdados, eles tinham uma Câmara que era só para os aristocratas, que era a Câmara dos Lordes na Inglaterra, que se opunha à Câmara dos Comuns e era aquela que tinha mais peso. Aliás, é dela que vai se originar o Senado em várias das democracias por aí. E até fazendo um parênteses, né, eu não defendo a democracia liberal mesmo, não. Eu, enquanto marxista, defendo a democracia muito mais ampla. Isso, muito mais ampla. A Revolução Russa, ela surge com soviets, conselhos de trabalhadores que tomam o poder de decisão a partir dos locais de trabalho. Então, muito mais ampla do que a democracia liberal, que eu, de forma alguma, defendo. Então, essa estranha aliança entre conservadorismo e liberalismo, né? No mundo inteiro, os conservadores normalmente defendiam uma família tradicional, que a família tradicional não é pai, mãe e filhos, tá? Família tradicional é direitos herdados de sangue. Família tradicional é ter um sobrenome que garante para você uma posição privilegiada, seja em relação às outras famílias, seja em relação ao Estado, como era na França, por exemplo. Essa família foi dilapidada pelo liberalismo, que passou agora a criar as famílias fundadas meramente nas relações monetárias e cujas transferências se dão unicamente pelas relações monetárias. A família tradicional no Brasil era a família dos senhores de engenho, cujos escravos não tinham direito a ter família legal. Né? A família tradicional do Brasil tira aí a enorme maioria da massa da população. Naquela época, se uma escrava, ela podia, evidentemente, ter um filho com algum escravo, o filho era do proprietário dela, que poderia, inclusive, tirá-lo dela e vendê-lo, fazer o que bem quisesse no dia seguinte, porque não existia estatuto legal de família. Essa é a família tradicional. Os conservadores lutavam, muito antes do marxismo surgir, inclusive, a ferro e fogo contra os liberais, incluindo no domínio econômico. Né? Domínio econômico, a intervenção estatal era a bandeira dos conservadores ingleses, na abolição das leis de cereais, que tinha a ver com a agricultura inglesa, por exemplo. A intervenção estatal era a bandeira dos conservadores brasileiros, em pleno império, na disputa fake ali, conservadores liberais. Na Europa inteira, o conservadorismo sempre levantou a bandeira da intervenção estatal. Malthus, um dos principais teóricos lá na Inglaterra, que defendia essa postura contra Ricardo, né? Que embasava um pouco em Smith, que veio antes e por aí vai. Então, qual é a coerência, Lucas? Eu queria entender a coerência desse conservadorismo, que só se ligou ao liberalismo muito recentemente, depois que o capitalismo se consolidou. E agora os capitalistas se dizem conservadores, muito embora a sociedade que eles construíram se deu na esteira de revoluções no passado, inclusive muito sangrentas, várias delas, Revolução Inglesa, Revolução Francesa, a própria Revolução Americana, que incluiu a sua independência contra a Inglaterra e a Guerra Civil e a Guerra de Secessão, que por sua vez fomentou isso em diversos outros países. A América Latina, guerras de libertação, para que existam direitos individuais, para que existam a queda da família tradicional assentada em privilégios de sangue, que era lhe conferido pelo sobrenome, né, que você tinha.
Então, as independências da América se deram por uma série de guerras envolvendo San Martín, Bolívar, etc, etc. No Brasil se deu na forma de um conluio. E a coisa foi mais ou menos sendo rearranjada aí de processo em processo. Então eu queria entender como explicar o fato de que os conservadores foram, ao longo da história inteira, desses últimos 5 séculos que o capitalismo se desenvolveu, e é isso mesmo, o capitalismo começa a desenvolver lá no século XV, com toda certeza, como que se dá essa explicação, sendo que nesses 5 séculos de capitalismo a gente tem aí 4,8 séculos, onde o liberalismo é inimigo do conservadorismo, e agora sabe-se lá por que os conservadores se tornaram liberais, sendo que eles dizem que se apoiam na tradição. Como é que você explica essa contradição aí pra gente? Diz aí. Bom, primeiramente, é engraçado de ver, né? Eu convido vocês a pesquisarem aí. Pesquisa é muito simples. Qualquer fonte você vai achar, a Revolução Industrial, o período que ela aconteceu, e você vai ver que, na verdade, a colonização não foi uma colonização capitalista, e daí ele faz um somebody love aqui pra dizer, não, na verdade, é antes que começaram a fundamentação. Você tem ali muito claramente definido historicamente o período quando surge o comunismo marxista e logo em seguida as tragédias que procederam dele, mas ele não consegue fazer essa mesma ligação com o capitalismo, até porque o capitalismo em si, ele nada mais é do que o livre fluir de bens, a garantia da propriedade privada e a garantia também de uma estrutura de justiça que te permita certa previsibilidade. Então o capitalismo é isso, o capitalismo não é uma ideologia que prevê um futuro ou que espera solapar determinadas coisas. Não, o capitalismo nada mais é do que liberdade para que você faça os seus negócios. E essa liberdade é o que foi teorizado pelos teóricos. E quando você fala sobre conservadorismo, é mentira também esse papo de que existiram sim conservadores e intervencionistas, não todos. O próprio Burke, ele veio de dentro de um partido liberal, partido Whig, era o partido liberal da época. Ou seja, o Burke, em origem, em essência, ele era liberal. E o conservadorismo não surge contra qualquer tipo de revolta contra um Estado tirânico. Não. Por exemplo, o Burke defendeu a Revolução Americana. Ele surge contra uma revolução que se proponha a fazer engenharia social, que é o que meu amigo aqui, ele vai dizer que não, mas ele defende, que é você remodelar a sociedade de maneira artificial. Quando você tem a Revolução, por exemplo, gloriosa, a Revolução Inglesa, o que eles se preocuparam era em limitar o Estado, fazer um acordo de que existiriam limites, tanto que o sistema deu certo, que tá aí até hoje. Os regimes comunistas, a maioria deles caíram, e os que continuam existindo são de extrema pobreza, como a Coreia do Norte, por exemplo. Então você vê que o pensamento conservador era esse. Você não fazer uma mudança drástica sem apego à tradição. A tradição deveria ser mantida, não é à toa que até hoje você tem, por exemplo, na Inglaterra, a monarquia. A monarquia foi preservada. Isso é característica do conservadorismo. E o conservadorismo entrou para proteger isso. Deixando claro também que eu me afirmei aqui desde o começo, como um cristão. O conservadorismo, eu tenho aspectos que eu concordo, tem aspectos que eu discordo. Já deixei claro aqui um dos aspectos que eu discordo. Mas o que é verdade é verdade. Dizer que todos os conservadores, eles apoiavam o intervencionismo estatal é mentira. Você tem o Michael Oakeshott, por exemplo, que ele não apoiava intervencionismo estatal. Diversos conservadores vieram na esteira do liberalismo. Sempre tiveram um bom diálogo com o liberalismo. Então, você pegar meia dúzia e querer generalizar como se fossem todos, isso aí é falácia, é distorção dos fatos, para tentar apontar uma contradição que não existe. Agora, a contradição que você não consegue resolver é a contradição de um regime que supostamente é possível, mas nunca conseguiu ser implementado, mesmo depois de diversas tentativas. Isso aí você não consegue resolver. Até agora você não conseguiu explicar para mim por que o socialismo nunca dá certo. Aí vai culpar, vai falar, não, a culpa do socialismo não dar certo é do capitalismo. A culpa do socialismo não dar certo é de outros países. Não é. A culpa é que a própria ideologia em si, ela é defeituosa. O próprio fundamento da ideologia, ele pressupõe uma bondade humana utópica e ele pressupõe que o sistema vai poder se rearranjar sem um sistema de preços, o que é completamente utópico e o consenso acadêmico é de que isso é uma falácia que já foi refutada. Réplica para Gustavo. Vamos lá, então. O grande problema está naquele gráfico que o Lucas pediu para colocar na tela. Vamos colocar de novo lá, por favor. Isso, esse gráfico é ótimo, na verdade. A grande contradição é exatamente essa. Eu comecei, inclusive, falando isso. Como que o capitalismo ele desenvolve constantemente a técnica, a capacidade produtiva humana, as coisas se barateiam e, ao mesmo tempo, ele afasta a enorme maioria da população da possibilidade de se apropriar daquilo ali. Né? Então, o Brasil hoje, por exemplo, se nós pegarmos, você tem 50 milhões de pessoas hoje que têm idade para trabalhar e não tem emprego. Então, você tem cerca de 40 milhões na informalidade e você tem situações cada vez mais instáveis e queda de remuneração mesmo na população empregada formal, que ficou estagnada por muitos anos e teve um pequeno crescimento aí no último caso. Vamos lá. Conservadorismo e liberalismo nunca tiveram de mão dadas. O Burke, de fato, no começo, antes da Revolução Francesa, ele se apresentava como liberal, até diante da experiência da Revolução Francesa, ele
mudar o seu pensamento. Você tem o primeiro e segundo Burke, altamente conhecido, e o segundo ele vai se caracterizar pela reação que ele teve à Revolução Francesa e por orientar toda a sua elaboração em termos de uma reação daquilo ali. Sem dúvida, Estados Unidos e França têm processos diferentes, por uma razão muito simples. Os Estados Unidos era constituído basicamente de imigrantes que fugiam de conservadores na Europa, em todos os sentidos, inclusive religiosos. O fato dos Estados Unidos ser um país tão protestante é pela perseguição que existia aos protestantes na Europa, e por isso eles migravam em massa para os Estados Unidos. Sendo os Estados Unidos uma terra nova que estava sendo ocupada e que não passou por um processo de colonização de um império, coisas desse sentido, ele já se desenvolveu com uma pequena propriedade sem ter dado esses laços de sangue, pelo menos o norte dos Estados Unidos, e essa estrutura que vinha da Europa. A França não. A França você tinha um estado que bastava você ter um título de família, um conde, barão, aquelas coisas ridículas que era a família tradicional da época, né? Que vem da Idade Média, inclusive, foi destruída pelo liberalismo. A França você tinha um estado que a renda não ia nem como na Inglaterra, de proprietário para pessoas que trabalhavam na terra do proprietário. A renda ia para o Estado e o Estado redistribuía depois para um setor muito restrito que estava ora no clero, ora de famílias com privilégios específicos. Então era evidente que para você quebrar esse sistema na França era preciso um processo muito mais violento, né, do que nos Estados Unidos. E não foi baseado em nenhuma engenharia social, diga-se de passagem. Na verdade, mas pelo contrário. Agora, a Revolução Francesa foi muito mais violenta porque a França, para caminhar no sentido que os liberais advogavam, ela precisava de um processo muito mais violento do que o que foi nos Estados Unidos e mesmo na Inglaterra, que tinha um processo social bem diferente, com a participação do Estado menor, uma dominação que se dava por vínculo mais direto entre o proprietário e as pessoas que trabalhavam no interior daquela terra. Aproveitando a deixa, o capitalismo se desenvolve aí. O capitalismo não é o desenvolvimento da indústria que cria o capitalismo, é o capitalismo que cria o desenvolvimento da indústria. Né? A mudança que vai gerar o capitalismo se dá exatamente na Inglaterra, quando os camponeses, que eram proprietários vitalícios, possuidores vitalícios do solo. Então a família tradicional da época, o Lucas, era isso. Então o camponês agora tem um vínculo de vassalagem lá na Inglaterra com o proprietário. Então o que acontecia? O que acontecia? Ele tinha uma família então pronto. Que não é que você chama de tradicional. Essa família era o quê? A família do pobre. Não. O camponês, ele tinha um vínculo, ele tinha que viver naquela terra para sempre. Você é uma terra de um proprietário, você dava o excedente para esse proprietário, várias modalidades de pagamento. Você vivia ali por toda a sua vida e seus filhos iam continuar. Era a estrutura familiar do camponês, era essa. Então, um vínculo vitalício de dominação e de subordinação. A família da qual você fez o juramento. A Inglaterra muda isso, o capitalismo surge aí. Esses vínculos que eram vitalícios e a pessoa passava a vida inteira na terra, eles passam a ser um vínculo feito pelo mercado. Acabou. Você tá finalizando já? 20 segundos. Tá bom. O cara tinha um arrendamento ali agora de um ano, e agora, depois de um ano, ele podia sair daquela terra e ele colocar outro no lugar. Então essa mudança que vai gerar o capitalismo, uma propriedade voltada para produção e para venda no mercado externo, sem ter um vínculo permanente de relações de trabalho, esse vínculo podendo oscilar, se dá por essa revolução agrária que se dá dentro da Inglaterra. Isso aconteceu fundamentalmente no século XV, e por isso a Revolução Inglesa vai se dar logo depois, no século XVI. Conservadores e liberais estavam aí. Última pergunta do Pavanato para o Gustavo, desse bloco, depois a gente vai para a pergunta do chat. Bom, depois no próximo bloco a gente pode ir para pauta, outras pautas também, fugir um pouco da Claro. Beleza, então só para finalizar aqui, é interessante... Nessa pauta já, se quiser mudar também, fica à vontade. Eu queria deixar claro aqui primeiro, eu esqueci na outra fala ali, mas vou reforçar. Quando ele diz aqui que nós defendemos uma democracia mais ampla, mas ele não especifica muito bem o que ele está falando, ele está defendendo a ditadura do proletariado, que é uma ditadura, confisco de propriedade privada, morte de pessoas inocentes, perseguição, é o que sempre aconteceu, é o que é teorizado e é o que eles aplicaram na prática. O sistema socialista, ele não pode ser implementado e ele não pode descambar no comunismo sem você ter um estado de transição que concentra poder e que gera morticínio, que é o que ele defende, que ele passa pano. Então sempre tem que deixar claro que o meu opositor aqui está em um patamar moral diferente do meu. Não porque eu seja melhor enquanto ser humano, mas porque eu defendo coisas melhores do que ele. Ele defende uma ideologia genocida. Vocês viram também aqui ele dizendo como se pobre não tivesse família lá atrás. Então a família tradicional era só o nobre. Não, mentira. As pessoas sempre tiveram família, sempre tiveram filhos. E a família tradicional é fruto do cristianismo. Isso é história. Se você não desconhece, mesmo tendo estudado, aí fica difícil. E outra coisa que a gente tem que colocar aqui também é uma perguntinha que eu queria deixar. Ele se antecipou ali sobre o gráfico. E o gráfico, ele prova exatamente, porque ele ficou com medo ali do gráfico, obviamente, porque o gráfico acaba com ele, mas o gráfico basicamente ele mostra que você teve um aumento do PIB per capita após a Revolução Industrial, que todos os teóricos concordam que é o grande ápice ali quando começa
o capitalismo. Então você teve um aumento global do PIB per capita, primeiramente com o Reino Unido e depois, posteriormente, com os Estados Unidos, que tinha mais relação, mas até os outros países que tinham relações posteriores, eles também tiveram um aumento do PIB per capita e é um aumento significativo. Quando você olha para o gráfico, chega a ser impressionante. Você teve, por exemplo, uma redução da miséria global. A extrema pobreza, em 1820, antes da Revolução Industrial, ela atingia 90% da população. Em 2020, ela atinge somente 10%. E aí, o capitalismo é tão horrível assim? Você reduziu a extrema pobreza no mundo, você aumentou o PIB per capita, aumentou a renda, tirou o poder na prática da mão dos nobres e permitiu a ascensão social de novas classes com poder financeiro? Eu não entendi ainda a crítica. Porque no regime comunista, você olha no próprio gráfico aí, a Coreia do Norte, que é um regime que apostou no socialismo sim, foi uma revolução socialista sim, até hoje eles estão na pobreza. Até hoje, na Coreia do Norte, as pessoas vivem como países da África, os países no mais extremo da África ali, países muito pobres. E por quê? Por conta da tentativa fracassada de um socialismo utópico que o meu adversário aqui defende, que ele não consegue sustentar, então ele precisa fazer um show, contar uma história enorme, relatando questões históricas, mas sem responder de fato as perguntas ou distorcendo as perguntas, porque ele não tem realmente argumentos. É difícil você sustentar algo que está contra a história. Tem outro gráfico também que eu coloquei, se puder colocar mostrando a extrema pobreza, como ela reduziu. Eu queria saber como é que você me explica. Qual é a parte, o socialismo, onde o socialismo é melhor do que o capitalismo, sendo que a Revolução Industrial, ela gerou redução da extrema pobreza, aumento do PIB per capita, redução da mortalidade das pessoas,